Só. Bem, hoje eu vou começar a falar sobre a parábola do filho pródigo, e hoje eu vou falar a primeira parte, que diz: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E essa primeira parte da parábola do filho pródigo, ele destaca esse viver dissolutamente. Para mim, a ênfase desta primeira parte tem a ver com essa vida dissoluta. O que é uma vida dissoluta? A vida dissoluta é uma vida sem regras, é uma vida sem freios. Na verdade, numa linguagem bem simples, é um fora da lei. É um fora da lei. Alguém que não se submete a governos, que não aceita liderança, que não aceita governo. O único governo que ele aceita é o seu próprio coração, a sua própria vontade. E o que esse viver dissoluto ele revela? Em primeiro lugar, ele revela uma pessoa egoísta. O texto diz: um homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Em segundo lugar, disse: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu. Uma vida dissoluta é uma vida pautada pelo egoísmo. Uma pessoa que vive uma vida sem regras, sem lei, um fora da lei. Ele não considera ninguém, ele não se preocupa com ninguém, ele não está nem aí o que as pessoas vão pensar, vão sentir. Ele não se preocupou com o sentimento do pai, com o sentimento da mãe, com a dor do irmão. Ele não se preocupou em pegar parte da herança e sair. Ele só está pensando nele. Dá-me a parte dos bens que me cabe. Pegou tudo que era seu. Ele não se preocupa com os outros. Essa é uma característica de uma pessoa que vive uma vida dissoluta, uma vida sem governo. Ele não considera ninguém, ele só considera a si mesmo. A segunda característica desse viver dissoluto é que essa pessoa não é apenas uma pessoa egoísta, mas em segundo lugar é uma pessoa que se distancia. O texto diz que pegando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. É uma pessoa que se distancia, ele se afasta. Ele não apenas é egoísta, mas é uma pessoa distante, uma pessoa que não se aproxima. E ele se distancia de um ponto X para um ponto Y. E o ponto X representa o quê? Representa a família, representa a educação, a cultura, a religião, a ética, a fé, representa as coisas boas. Então, esse viver dissoluto revela, em segundo lugar, essa pessoa que se distancia do que é bom, do que é correto, do que é honesto, do que presta. Ele se distancia, ele se afasta destas coisas, porque seria incoerente da parte dele querer viver de forma dissoluta, fora da lei, estando debaixo, estando próximo a esses valores, a esse princípio. Então você percebe que toda pessoa egoísta, que vive de forma dissoluta, que quer satisfazer os desejos do seu coração, ela acaba se afastando. Filhos que se afastam de casa, filhos que vão embora, maridos que se afastam da mulher, mulheres que se afastam dos maridos, pessoas que se afastam da igreja. Por que a pessoa começa a se afastar? Porque ela está vivendo de forma dissoluta e não há mais entrosamento entre a maneira como ele vive e a fé que ele professa, os valores que ele guarda. Então ele tem que começar a se distanciar destas coisas. E aí ele vai se tornar uma pessoa sem lei, vai se tornar um criminoso, um bandido, um traficante, um infiel, um adúltero, um mentiroso, sei lá, um apóstata. Por quê? Porque há esse distanciamento. E a última característica dessa pessoa que vive dissolutamente é que ele dissipa todos os seus bens. Então revela uma pessoa egoísta, que só pensa em si mesmo, que desconsidera tudo e todos. Uma pessoa que se distancia do que é bom, porque para ela viver de forma dissoluta, ela não pode preservar os bons valores, ela tem que destruí-los, então ela se afasta. E em terceiro lugar, como consequência, ela acaba se autodestruindo. Lá, nessa terra distante, ele dissipou todos os seus bens. Ele acaba, não tem mais critério de certo, de errado, de bom, de ruim. Não sabe mais como viver a própria vida, não sabe mais como aplicar seus recursos, não consegue ter uma mentalidade racional da vida.
e tem dinheiro, vamos gastar, vamos gastar, vamos gastar. E quando ele percebe que não tem mais. Acabaram os recursos. Ele não está mais dentro de casa, que quando acaba o dinheiro o pai dá uma nova mesada. Ele saiu, ele rompeu com aquilo, agora ele pegou tudo que era dele, tudo aquilo que lhe cabia, e agora ele tem que viver com isso. Só que isso acaba. Ele não trabalha, ele não ganha, ele não aplica, e de repente ele não tem mais nada. E na semana que vem, quando nós estudarmos a segunda parte desta parábola, a gente vai ver que esse moço que saiu de casa com dinheiro, com roupa, com calçado, com joias, ele chega no estado em que ele tem apenas a roupa do corpo. Dinheiro acabou, as roupas extras que ele levou ele deve ter vendido, as sandálias ele deve ter vendido, as pulseiras, os colares, as joias que ele levou ele deve ter penhorado em troca de algum benefício, de alguma comida. E agora ele está apenas com uma túnica, porque quando ele volta descalço. E apenas com uma roupa velha, maltrapilha, suja, que foi o que restou. Por quê? Porque ele dissipou todos os seus bens. Uma vida sem lei, uma vida sem regra, uma vida vivida como o homem lá do Salmo 1, né? O texto diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem vive essa vida mundana, pecaminosa, sem regra e sem lei, acaba se destruindo. Mas a Bíblia diz que o homem bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E porque ele tem prazer na lei do Senhor, ele é uma árvore plantada, tem endereço fixo, ele tem frutos, ele tem raízes, ele tem vida, ele tem saúde. Ao invés de ele dissipar, ele constrói, ele abençoa, ele é contrário à postura do filho pródigo. Então que seja assim a nossa vida, né? Não como aquele que vive dissolutamente, mas antes como aquele que tem prazer na lei do Senhor e que se deixa governar, não pelo seu coração, mas pelos valores eternos da palavra do nosso Deus. Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por Tua palavra, obrigado pelas verdades preciosas que ela nos ensina. Apliques estas verdades na nossa vida, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, meus